Olá, eu sou Domi Miller, especialista em autoliderança, autor do livro e do programa Saia do Piloto Automático e Lidere Seu Destino. Talvez você que esteja me assistindo nunca tenha tido esse desafio pela frente que eu vou compartilhar agora, mas ele vai fazer diferença se você saber usá-lo quando tiver. Muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico médico, a gente pergunta ao médico, se o diagnóstico é muito forte, às vezes tem que fazer uma cirurgia, e a gente pergunta ao médico qual o pior que pode acontecer, não é? E esse qual o pior pode acontecer nos faz a gente racionalizar aquela situação e se preparar para o pior. Pois essa ferramenta, qual o pior que pode acontecer, ela pode ser aplicada na maior parte dos nossos desafios da nossa vida. Sabe aquela preocupação, às vezes, de um voo que vai atrasar e que o nosso elefante, o nosso emocional fica nervoso? Pense rápido, traga o condutor para conduzir seu emocional que fica ansioso e pergunte qual o pior que pode acontecer. Eu já expliquei em outros vídeos que o nosso emocional, esse elefante que todos nós temos, ele é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos no piloto automático. E esses pensamentos, mais de 80% são negativos. Então, ali na frente, ali na rua, ali na hora, por exemplo, que uma criança, se você tem filho, está indo para a piscina, o teu elefante já joga o pior que pode acontecer, porque ele é negativo. Dá para entender? Então a tendência é ele ficar ansioso, porque ele fica com medo do que pode acontecer. Então o condutor, que é o nosso racional, pode pegar essa situação quando ele percebe que está ansioso e pergunta qual o pior que pode acontecer. E eu vou compartilhar com vocês 2 desafios para vocês entenderem isso. Um foi o Gilson, que quando me encontrou, estava entrando em depressão. Ele estava já tomando antidepressivo. Sabem por quê? Porque o pai dele tinha adquirido um câncer. Afinal, tinha fumado há mais de 30 anos e teve um câncer de pulmão. Isso levou o Gilson à depressão. E aí, quando ele me procurou para ajudá-lo nessa situação, eu perguntei: Gilson, qual o pior que pode acontecer com o teu pai? E ele instintivamente disse: o médico já disse, é ele morrer. E eu disse: tu acredita que ele está feliz em ver o filho dele deprimido por causa disso? Então, vamos fazer o seguinte: o pior pode acontecer, ele morrer. Então te prepara para o pior, que esse é o segundo passo. O primeiro é qual o pior pode acontecer. O segundo passo é se preparar para o pior. E nesse caso, o pior era perder o pai. Então eu disse: Gilson, todos nós vamos morrer um dia. Nós precisamos se preparar para isso. Então, se o teu pai está nessa circunstância, vamos preparar você para que você aceite a perda dele como um fato. E a partir disso, então, quando tu aceitar isso, você vai listar uma série de medidas positivas que você vai tomar em relação ao teu pai, para fazer diferença na vida dele hoje, para mudar a tua atitude com ele hoje. E a partir disso, então, que o Gilson assimilou a perda do pai, ele listou uma série de situações que ele poderia reverter com o pai. Uma delas foi visitá-lo. Ele não ia nem visitar porque tinha medo da doença do pai. E aí, quando ele foi visitá-lo, eu disse para ele: pois agora tu leva o que o teu pai mais gosta. O que teu pai mais gosta, além do cigarro, obviamente, né? E ele disse: o meu pai não sai mais nem da cama. Eu disse: mas o que ele gostava de fazer antes? Ele gostava de ir na igreja, assistir a missas. Então, que tal tu ir lá e convidar ele para ir na missa? E aí ele disse: puxa, essa pode ser uma boa ideia. Então começa por aqui. E dito e feito, o Gilson foi um dia, conversou com o pai. No segundo, convidou o pai para a missa. O pai disse: eu quero e eu vou. E imediatamente se levantou da cama e foi à missa. E assim eles combinaram que aos domingos pela manhã o Gilson iria buscá-lo para ir à missa. Ponto 1. Ponto 2, o Gilson foi mais adiante, descobriu com conversas com seu pai, porque seu pai começou a se abrir, que o pai tinha vontade de voltar à sua cidade natal para visitar seus familiares. Gilson se dispôs a levá-lo até lá, 150 quilômetros da sua cidade. E nessa viagem, o Gilson percebeu que ele poderia dedicar uma tarde por semana para fazer as vontades do seu pai, levá-lo onde ele quisesse, conversar com ele, falar do seu passado, das suas vitórias. E a partir disso acabou a depressão do Gilson e o seu pai começou a melhorar lentamente, mas melhorar na sua situação de doente, simplesmente por ter alguém
cuidando dele, falando de coisas boas com ele. Então esse é o ponto-chave. Quando eu me preparo para o pior, eu vou impactar na outra pessoa, nesse caso, como é uma doença, para o melhor. E com isso eu vou deixá-la feliz e ela vai viver mais. Então essa história mostra como é importante a gente focar na solução e não no problema. Isso nos tira de depressão e vai tirar você de circunstâncias que você possa estar sofrendo agora. Passo 2, vou contar uma historinha mais simples, né? Uma diretora, uma profissional independente de vendas, estava perdendo o seu diretorado por não alcançar determinada pontuação. E ela estava desesperada, estava a ponto de tomar antidepressivo. E eu perguntei de novo, qual o pior que pode acontecer? E aí ela baixou a poeira e disse, o pior é eu perder meu diretorado e recomeçar de novo, e no máximo em 6 meses eu me tornar diretora de novo. Pois então a vida é muito longa, como eu já falei, nós todos ganhamos 40% mais de vida adulta, portanto, essas situações de trabalho, essas situações do dia a dia são muito pequenas para deixar a nossa situação ficar depressiva, deixar o nosso emocional nos tomar conta e acabar com a nossa vida. Então você que está aí, que tem alguma dificuldade, que tem algum problema, tem alguma ansiedade, pergunte para você o que é que está incomodando o seu elefante, o seu emocional, e pergunte qual o pior que vai acontecer se isso efetivamente se concretizar. Na grande maioria das vezes, você vai descobrir que o que vai acontecer é nada, é zero, e você está perdendo tempo de viver a vida lá fora. Então, levanta daí, vai à luta e lembra sempre, quando tiver uma ansiedade, pergunta para ti mesmo, qual o pior que pode acontecer? E se esse pior for grave, prepare-se para o pior. Prepare-se para efetivamente superar esse pior. E liste 5 alternativas para você sair a campo, para virar o jogo e para tornar esse pior nada de pior, e sim o melhor para você. Porque muitas vezes na nossa vida, não é? Um pontapé na bunda é um empurrão para frente. Um forte abraço, espero inspirar você, e se for, deixe seu comentário aqui embaixo, que vai me inspirar a poder continuar escrevendo e gravando esses vídeos para você.